Bom, dando continuidade à nossa tabelinha de adicionais para gerar o valor líquido, né, numa folha de pagamento, eu vou trabalhar aqui hoje a correção do exercício que foi trabalhado na última aula para fazer os adicionais. Então, a gente já tinha feito o cálculo aqui, né, para identificar qual é o período de referência. Então, dado o mês, a gente vai pegar o primeiro e o último dia para a gente conseguir chegar até o número de dias do mês. E aí, primeiro item que a gente vai calcular adicional é a hora noturna. Então, a base é o salário mensal. Para trazer o salário mensal que foi inserido pelo usuário aqui, no caso na minha célula C3, é igual clicar, né, aqui na célula, igual, cliquei na célula, ele vai trazer essa informação para mim. O salário por hora, a gente calcula fazendo o salário mensal dividido por 220. Então, igual o salário mensal dividido por 220. A quantidade de horas noturnas é um valor que vai ser informado. No caso, vou colocar aqui um valor qualquer. As horas fictas, então, ela é a quantidade de horas noturnas vezes 1,14. E aí, a gente vai conseguir chegar no resultado da quantidade de horas fictas. O valor adicional da hora noturna é 20% da hora. Então, é só colocar igual o nosso valor da hora e multiplicar por 0,2, que corresponde a 20%. E aí, já temos os valores, né, separados para calcular o adicional noturno. Então, é o valor da hora noturna multiplicado pelas horas fictas. Então, igual valor da hora noturna vezes as nossas horas fictas. E a gente tem aqui o resultado do nosso adicional noturno. Para o cálculo da hora extra, a gente também usa como base o salário mensal. Então, igual, clica aqui na célula que contém o salário, ele vai trazer esse dado para a gente. O salário por hora é o mesmo cálculo, igual salário mensal dividido por 220. Quantidade de horas extras semanal e quantidade de horas extras de domingo e feriado são dois dados que a gente precisa inserir manualmente, né? Que é a correspondência de quantidade de horas que o trabalhador desenvolveu naquele mês. Então, vamos pensar aqui que ele trabalhou 10 e 5 horas, né? Respectivamente. E aí, para o cálculo da hora extra semanal, nós temos o salário por hora multiplicado por 1,5, corresponde aos 50%, vezes a quantidade de horas que ele trabalhou. Então, igual o salário por hora vezes 1,5 vezes a quantidade de horas semanais. E o cálculo de hora extra para domingos e feriados, ele tem a mesma ideia, só que em vez de 50%, a gente tem 100%. Então, é igual o salário por hora multiplicado por 2, multiplicado pela quantidade de horas extras realizadas em domingos e feriados. E aí, a gente tem aqui o valor das horas extras do nosso colaborador. O descanso semanal remunerado, ele é calculado pensando, né, na quantidade de domingos e feriados e dias úteis. Então, quantidade de domingos e feriados, a princípio, nós vamos inserir mesmo, então, por exemplo, 4 domingos, 3 feriados que nós tivemos no mês de novembro. A quantidade de dias úteis é exatamente o número de dias do mês, menos a quantidade de domingos, menos a quantidade de feriados. Já o valor, né, da DSR, ele é o valor total de horas extras dividido pela quantidade de dias úteis no mês. Então, para a gente conseguir saber o valor total de horas extras, então a gente vai colocar aqui igual, abre parênteses, e a gente vai clicar na célula que contém, né, o valor de horas extras semanais, mais a célula que contém o valor de horas extras de domingo e feriados. Então, a gente usa o parênteses aqui porque a gente vai fazer, né, na sequência, um cálculo de divisão. E aí, por prioridade de operadores, ele calcularia primeiro a divisão. Como a gente quer que essa divisão aconteça posterior à soma, então a gente usa o parênteses para dar essa prioridade. E aí sim, dividido pela quantidade de dias úteis no mês, que nós já temos aqui na célula ao lado. E isso tudo é multiplicado pela quantidade de domingos e feriados no mês.
Então, no caso, a soma de domingos e feriados, eu tenho que fazer antes da multiplicação também. Então, abre parênteses, domingos mais feriados. Então, a gente fechou a nossa fórmula do descanso semanal remunerado. Assim, a gente criou todos os adicionais, né? Calculou todos os adicionais do salário. E aí, a nossa próxima etapa vai ser calcular os descontos. E a gente vai fazer isso na próxima aula.